Menina sussurrou, mamãe, por favor, não vá trabalhar mais, e o pedido de socorro abalou toda a cidade. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Isabela era uma mãe solteira criando sozinha sua filha pequena. Clara, sua filha, acabará de completar 6 anos. Tinha olhos grandes e redondos, cabelos levemente cacheados e costumava sorrir muito. Mas nas últimas semanas, aquele sorriso se tornará raro. Isabela trabalhava como enfermeira no turno da noite em um hospital a quase 1 hora de ônibus de casa. Sempre que precisava deixar Clara sozinha, sentia uma culpa esmagadora. Mas não havia outra opção. Aluguel, escola, comida e os remédios para a asma de Clara, e tudo exigia dinheiro. Muito dinheiro. Para se sentir mais segura, Isabela instalou um sistema de câmeras pequenas e gravadores por toda a casa. Podia revisar os vídeos pelo celular, e todas as manhãs conferia com atenção para garantir que nada de estranho tivesse acontecido. Hoje, ao abrir a gravação da noite anterior, um trecho fez seu coração apertar. Mamãe, e não vai trabalhar mais. Era a voz de Clara. O tom era triste, como um sussurro. Mas logo após essa frase, em um longo silêncio, seguido de um sussurro masculino. Você não vai ficar sozinha por muito tempo, e menininha. Isabela se levantou num pulo. O coração batia forte no peito. Mas que diabos é isso? E ela murmurou, reproduzindo o trecho novamente. De novo. E de novo. A cada vez, sentia arrepios subirem pela espinha. Correu até a sala e ligou o sistema de segurança. A tela se dividia em 4 câmeras: sala de estar, corredor, cozinha e o quarto de Clara. Todas mostravam a madrugada. Mas ao adiantar para as 2h15, o mesmo horário do áudio, as imagens sumiram. Mais precisamente, o trecho entre 1h57 e 2h22 estava completamente ausente. Apenas uma tela preta com a mensagem "Os sem dados". Isabela imediatamente ligou para a central de manutenção das câmeras, mas só ouviu uma música de espera interminável. Desligou, em pânico, e começou a verificar cada cômodo, um banheiro, armários, embaixo da cama. Clara ainda dormia, encolhida, abraçada ao ursinho, sem perceber nada. Na manhã seguinte, quando Clara acordou, Isabela perguntou com delicadeza: Você ouviu alguma coisa ontem à noite? Alguém falando, por exemplo? Clara balançou a cabeça. Não lembro de nada. Isabela apertou os lábios, tentando esconder a preocupação. Decidiu levar a gravação até a delegacia mais próxima. O policial de plantão naquele dia era um homem chamado Miguel, com cerca de 50 anos, calvo, de óculos. Ao ouvir a gravação, franziu a testa. A senhora tem certeza de que isso veio do equipamento da sua casa? Pode ser que a menina tenha ouvido algo da TV ou do celular. Não, eu garanto. Ela estava dormindo. Ninguém estava assistindo nada. Talvez tenha sido um som vindo de fora. Às vezes, os microfones captam sinal de rádio ou sons da rua. Isabela rangeu os dentes. E a gravação da câmera desaparecendo justo nesse momento? Como explica? Miguel deu de ombros. Não temos autorização para acessar câmeras privadas sem ordem judicial. A senhora pode tentar falar com a empresa que instalou o sistema. E se estiver preocupada, talvez possa ir tirar uns dias para ficar em casa com sua filha. Ficar em casa. Sou mãe solteira. Se eu parar de trabalhar, como vou alimentar minha filha? Miguel suspirou, anotando algo no relatório. Eu entendo. Mas não posso abrir uma investigação sem provas concretas. Isabela se levantou, irritada, e saiu da delegacia. O sol era forte. Ela sentia como se a cidade inteira estivesse pressionando seu peito. À noite, ainda teve que ir trabalhar. Antes de sair, abraçou a filha com força. Se algo estranho acontecer, você me liga na mesma hora, tá bem? A mamãe sempre vai estar por perto. É só ligar. Clara assentiu, abraçando o ursinho. Eu vou me comportar.
Isabela beijou sua testa, depois saiu silenciosamente do apartamento, com o coração pesado. No ônibus, assistia repetidamente à gravação de áudio. Não parecia uma brincadeira. Nenhuma interferência. Aquela voz era real, tão real que a pele dela se arrepiava. Algo estava acontecendo. Alguém estava se aproximando de sua filha e esse alguém usava o silêncio da noite para isso. Ela se lembrou de algumas semanas atrás, quando Clara disse: "Mamãe, uma vez eu vi alguém do lado de fora da porta. Mas quando fui olhar e não tinha mais ninguém." Na época, Isabela apenas riu, achando que a filha estava imaginando coisas por causa de desenhos animados. Mas agora, cada palavra parecia uma peça de um pesadelo se formando. Ao chegar no hospital, Isabela pediu para encurtar seu turno, dizendo que estava se sentindo mal, precisava voltar mais cedo. Precisava proteger sua filha. De madrugada, durante a pausa na sala de descanso das enfermeiras, Isabela abriu o celular e reproduziu novamente a gravação. Usou um software para remover ruídos e separar as vozes. A voz de Clara estava clara: "De mamãe, e não vai trabalhar mais." Depois, a voz masculina. Mas desta vez, com o ruído filtrado, Isabela ouviu uma outra frase que antes não havia notado. "Ela nem sabe que estamos olhando." As mãos de Isabela tremeram. Imediatamente salvou a gravação, enviou para seu e-mail e também fez uma cópia em um pendrive. Quando terminou o plantão, correu para casa. Eram 4h12 da manhã. O apartamento estava silencioso. Clara dormia profundamente. Tudo parecia normal. Mas Isabela sabia, o normal ou era só a superfície de algo muito mais sombrio. Na manhã seguinte, ao levar Clara à escola, Isabela perguntou suavemente: "Filha, você sonhou com alguma coisa ontem?" A menina hesitou por alguns segundos. "Não lembro, mas eu fiquei com medo. Não quero mais dormir sozinha." Isabela assentiu e apertou a mão da filha com mais força. Dentro dela, uma decisão começava a se firmar. Mesmo que precisasse largar o emprego, mesmo que tivesse que sacrificar tudo, ela mesma encontraria quem estava sussurrando na escuridão. Aquele que ameaçava levar embora o único bem que lhe restava na vida. Isabela fechou o casaco de Clara e arrumou o cachecol antes de cruzar o portão da escolinha. A menina não falou muito, ao contrário de outros dias. Não disse ao mamãe: "Hoje eu desenhei uma casinha", nem a professora deixou a gente brincar com massinha. Clara estava calada, com o olhar distante. "Você dormiu bem à noite?" Isabela perguntou com cuidado. Clara apenas assentiu com a cabeça, ainda olhando para o chão. Tentando manter a voz serena, Isabela continuou: "Teve pesadelo?" "Não, mas eu não quero mais dormir sozinha", Clara sussurrou. Isabela a abraçou, sentindo a respiração acelerada da filha contra seu ombro. Dentro dela, crescia uma sensação de impotência. Ela não podia deixar isso continuar. Naquela noite, depois de alimentar Clara e colocá-la para dormir, Isabela sentou-se sozinha diante do computador. Reviu novamente os vídeos das câmeras. Mas, como se fosse uma provocação cruel, o trecho da noite anterior continuava ausente. Toda vez que chegava a hora exata em que Clara sussurrava: "Ou não vai trabalhar mais", o vídeo ficava distorcido, pulava ou desaparecia. Adiantando até às 2h03, um quadro piscou rapidamente. Isabela pausou. Em uma fração de segundo, viu uma silhueta na escada perto da porta. A figura usava uma camisa azul escura. Não dava para ver o rosto, mas o corpo era alto e estava parado como uma sombra imóvel. Ao avançar o vídeo quadro a quadro, a imagem sumiu. Um único frame. Só um. O coração de Isabela disparou. Com as mãos trêmulas, abriu a gaveta e pegou um gravador antigo. Naquela noite, escondeu o gravador debaixo do travesseiro de Clara, ajustando a sensibilidade do microfone ao máximo. Já não confiava nas câmeras. Os dados podiam ser apagados ou alterados. Mas o áudio, se bem configurado, não era tão fácil de manipular. Depois que Clara adormeceu, Isabela ficou acordada no sofá da sala, os ouvidos atentos a qualquer ruído.
2 horas da manhã. Nada. 3 horas, um silêncio ensurdecedor. Perto das 4 horas, adormeceu. De manhã cedo, foi despertada pelo choro de Clara no quarto. Mamãe, e Clara chamava, a voz trêmula, lágrimas escorrendo pelo rosto. Isabela correu até ela, abraçando-a forte. O que foi, meu amor? Teve um pesadelo? Clara não respondeu. Apenas se encolheu no peito da mãe, tremendo. Isabela não insistiu. Sabia que precisava conferir o gravador. Enquanto Clara tomava café, ela o ligou discretamente. Avançando até o meio da noite, às 2h18. No início, apenas a respiração tranquila de uma criança. Depois, barulhos leves. Como unhas arranhando madeira. Em seguida, passos. Lentos. Arrastados. CRRRR. Crack e CRRRR e crack. Não vinham de dentro do quarto, mas pareciam ecoar do corredor ou do teto. Mas eram muito próximos. Muito nítidos. A voz de Clara, sussurrando no sono. Eu não vou contar e eu não vou contar. Logo depois, uma voz masculina. Baixa, rouca, e muito próxima do microfone. Seja esperta, e senão eu não deixo vocês em paz. Isabela sentiu como se alguém apertasse sua garganta. Agarrou o gravador com força. Não havia dúvidas. Aquilo era uma ameaça. Ligou o computador e conectou o gravador para salvar o arquivo. Enquanto fazia isso, percebeu algo estranho. Mesmo tendo bloqueado o computador na noite anterior, apareceu uma notificação: o computador foi acessado às 3h05. Impossível, e Isabela murmurou. Clara não sabia a senha. E ela não tinha ensinado como ligar o aparelho. Verificou o histórico do sistema. Às 3h05, um programa com nome estranho o Playtime foi executado por alguns minutos, depois o arquivo foi automaticamente excluído. Curiosa, acessou a pasta temporária e encontrou um arquivo de texto oculto. Deu 2 cliques. Uma única linha apareceu. Cada vez que você sai, está mais perto de perder sua filha. Isabela caiu para trás na cadeira. Precisou se segurar na mesa para não desabar. Alguém acessou seu computador. Alguém sabia sua rotina de trabalho. Alguém queria assustá-la. E Clara, aquela menininha inocente, estava sendo arrastada cada vez mais fundo nesse pesadelo. Naquela noite, ao colocar Clara para dormir, Isabela perguntou suavemente. Quer contar alguma coisa para mamãe? Sobre o homem que você viu? Clara hesitou. Não sei, e ele usava camisa azul. Fica na porta do meu quarto. Ele fala alguma coisa? Disse, e que se eu contasse, ele ia transformar você em pedra. Isabela ficou paralisada. Não podia permitir que o medo dominasse sua filha. Naquela noite, colocou mais uma câmera na sala, virada para o corredor. Usou o celular para acompanhar ao vivo, ativando alertas de movimento. De madrugada. 2h11, o celular vibrou. Alerta, de movimento detectado na câmera 2. Isabela abriu o vídeo. A imagem era escura. A porta da sala estava entreaberta. Uma sombra passou pela fresta. Deus! O rosto era indefinido. Mas algo vagamente lembrava um homem calvo, parado ali, espiando para dentro. Isabela correu até a porta. O corredor estava vazio. Nenhum passo. Ninguém. Na manhã seguinte, Clara recusou o café. Estava desenhando. Um rabisco feito com giz de cera. No papel, uma garotinha de cabelos cacheados e vestido de pé no quarto. Do lado de fora da porta, um homem observando, com rosto sem traços definidos, mas com olhos pretos como buracos. Isabela engoliu em seco. Filha, quem é esse? É o moço da camisa azul, e Clara respondeu, num sussurro. Isabela pegou o desenho e foi para o quarto, fechando a porta e se encostando na parede.
Com as mãos trêmulas, discou um número. Alô? Pedro? É a Isabela. Você se lembra de mim? A voz masculina do outro lado era grave e rouca. Isabela? Nossa, quanto tempo! Aconteceu alguma coisa? Você ainda trabalha na TV? Com reportagens investigativas? Faço alguns trabalhos como freelancer, por quê? Eu preciso da sua ajuda. Tem algo horrível acontecendo na minha casa. Tem um homem, ele está observando minha filha. E ninguém acredita em mim. A voz de Isabela se embargou. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse com firmeza. Eu vou agora mesmo. Me passa o endereço. E não se preocupe. Se há algo que precisa ser exposto, eu vou te ajudar a revelar. Isabela olhou pela janela, a luz do sol iluminava o desenho de Clara. Naquela luz, o rosto do homem no desenho parecia sorrir sutilmente. Pedro chegou à porta do apartamento de Isabela na tarde seguinte. Carregava uma mochila grande com um notebook, equipamentos de gravação e uma câmera profissional. Seu rosto era magro, o olhar afiado, e o andar silencioso, como alguém que já trabalhou muito tempo nas sombras. Isabela o recebeu e falou rápido, sem fôlego. Eu revisei os dados, todas as câmeras foram manipuladas. Alguém apagou de propósito. Mas as gravações de áudio ainda estão lá. E a Clara? A voz dela falhou ao mencionar o nome da filha. Pedro assentiu. Eu vou ficar aqui alguns dias, se você permitir. Quero investigar a fundo. E também vou tentar rastrear os dados das câmeras, se for possível. Isabela o levou para dar uma volta pela casa, mostrando onde ficavam os dispositivos de segurança e contando tudo o que havia acontecido. Quando chegaram ao quarto de Clara, ela apontou para o desenho que a menina havia feito no dia anterior. Esse é o homem que Clara disse que ficou olhando ela pela fresta da porta. Pedro observou atentamente os olhos negros do desenho. Ele assentiu, tirou uma foto e instalou uma microcâmera no canto do quarto. Você suspeita de alguém em específico? Perguntou Pedro enquanto configurava o equipamento. Isabela hesitou. Tem um homem. Mateus. Ele é o zelador técnico do prédio. Quieto, fala pouco, mas tem algo estranho. Uma vez, vi ele olhando para Clara por muito tempo no corredor, sem dizer uma palavra. Pedro anotou imediatamente o nome em seu caderno. Tem foto dele? Tenho. No arquivo dos moradores. Tirei uma foto de um aviso de manutenção da administração, tem a assinatura e a foto dele. Isabela abriu o celular e mostrou a imagem para ele. Pedro assentiu, os olhos brilhando. Vou investigar esse sujeito. Naquela noite, depois que Clara adormeceu profundamente, Isabela e Pedro sentaram-se na cozinha, tomando chá. Pedro abriu o notebook, acessou o banco de dados de notícias antigas e digitou o Mateus mais agressão e pressionou Enter. Após alguns minutos de espera, uma série de resultados apareceu. A primeira manchete dizia: o homem acusado de agredir esposa no condomínio Vila das Palmeiras ano de 2008. Isabela estremeceu. Vila das Palmeiras, eu morei lá. Pedro leu em voz alta um trecho. Moradores da região relataram ouvir frequentemente gritos vindos do apartamento de Mateus. Sua esposa Dona Alice chegou a prestar queixa por agressão. Mas poucas semanas depois, Dona Alice foi encontrada morta no banheiro, com a causa atribuída a um acidente por escorregão. Isabela franziu a testa. Ninguém investigou isso? Pedro balançou a cabeça. O caso foi encerrado por falta de provas. Continuou rolando a página. Depois da morte da esposa, Mateus saiu do Vila das Palmeiras por um bom tempo. Ninguém soube para onde foi. Em 2014, ele reapareceu desta vez no prédio onde você mora. Como zelador técnico. Exatamente. Pedro a olhou. Ele tem acesso total ao sistema de fechaduras, câmeras, fiação até ao subsolo. Isabela sentiu um arrepio. E ninguém verifica os antecedentes dele?
Ninguém sabe do passado desse homem? Pedro deu de ombros. Esses prédios contratam pessoal temporário. Se não tiver ficha criminal clara, ninguém investiga muito. E se ele usou nome falso durante o tempo desaparecido, é ainda mais difícil descobrir. Isabela abaixou a cabeça. Clara disse que o moço de azul conversava com ela. Pode ser ele. Naquele instante, o telefone tocou. Era a vizinha do andar de baixo, Dona Gabriela, ligando. Isabela? Ouvi que aquele rapaz aí perguntou sobre o Mateus, tem uma coisa que talvez ajude. Isabela ativou o viva voz. Uma vez, vi o Mateus brigando com uma senhora no quarto andar, na porta da casa dela. Ela se chamava Laura. Pouco tempo depois, Dona Laura caiu da sacada. Disseram que foi acidente. Mas naquele dia, Mateus saiu da casa dela com os braços arranhados. Pedro anotou rapidamente. Gabriela continuou, vi também, uma vez ele foi consertar a parte elétrica aqui em casa. Lembro bem, porque ele entrou justo na hora em que eu estava tomando banho e esqueci a porta destrancada. Quando saí, ele estava no meu quarto. Disse que estava checando a tomada. Mas eu nunca acreditei. Desde então, tranco tudo muito bem. Isabela sentiu o sangue ferver. Por que ninguém denunciou ele? Porque ninguém tinha prova. E ele é do tipo que deixa todo mundo com medo. Silencioso, sabe? Isabela desligou, o rosto pálido. Pedro abriu um software de rastreamento de IP e começou a escanear a rede interna do prédio. Depois de quase uma hora, encontrou um IP estranho, que estava enviando dados para fora silenciosamente. Aqui, e parece um servidor pessoal do Mateus. Está puxando dados do sistema de câmeras do prédio, mas por uma rota paralela, sem passar pelo centro de controle. Quer dizer que ele tem um sistema paralelo? Sim. Ele pode ver as câmeras a qualquer hora, sem ninguém saber. Isabela olhou em direção ao quarto de Clara. O desenho ainda estava na mesa, os olhos escuros parecendo observar tudo. Ela se levantou, tremendo. O que eu faço agora? Chamo a polícia? Pedro balançou a cabeça. Ainda não. Não temos provas suficientes. Se ele souber que estamos no encalço, vai apagar tudo. Preciso de mais alguns dias para conseguir uma cópia dos dados. Enquanto isso, não demonstre nada. Ele tem que pensar que você ainda está impotente. Isabela fechou os punhos. Tá bom. Vou fingir que nada mudou. Pedro a encarou, sério. E o mais importante, não tire os olhos da Clara. Nem por um minuto. Naquela noite, Isabela dormiu ao lado de Clara, abraçando a filha com força. Clara tremia levemente no sono. Suor escorria de sua testa. No meio da escuridão, Isabela olhou pela fresta da porta e teve a sensação de que alguém a observava do corredor. Ela não sabia se Mateus estava escondido ali, entre as sombras do corredor ou sentado no subsolo, diante de dezenas de telas. Mas sabia de uma coisa, ele estava por perto. E Clara era o alvo de um jogo doentio que ele comandava. E ela, uma mãe, não deixaria isso continuar. Isabela se posicionou diante da mesa da chefe, segurando o pedido de licença, as mãos trêmulas de cansaço. Só 3 dias, ela disse em voz baixa, evitando os olhares curiosos dos colegas no corredor. A chefe, uma mulher chamada Helena, franziu o senho. Isabela, você sabe que estamos com falta de pessoal. Ontem à noite você cuidou de 3 enfermarias sozinha. Eu sei, Isabela assentiu, tentando manter a calma. Mas minha filha está passando por algo grave. Não posso deixá-la sozinha em casa. Helena a observou por alguns segundos, depois assinou o papel em silêncio. 3 dias. Não mais. Isabela abaixou a cabeça. Obrigada. Ela saiu do hospital assim que o sol se pôs, com a mente cheia de pensamentos. Pedro estava no apartamento, trocando as baterias dos equipamentos. Clara permanecia silenciosa como sempre, mas seus olhos estavam cada vez mais vazios.
Naquela noite, durante o jantar dos três, Pedro perguntou em voz baixa: Você viu ele? O Mateus. E Isabela assentiu. Hoje à tarde, quando voltei, ele estava no térreo fingindo consertar o quadro elétrico. Me lançou um olhar frio. Pedro ficou sério. Ele sabe que você está em casa. Está observando suas reações. Redobre o cuidado. Isabela concordou com a cabeça. Não tirou os olhos de Clara durante toda a noite. Só saiu do quarto quando a menina dormiu, e foi até a varanda fumar um cigarro, um velho hábito que havia deixado desde que Clara nasceu, mas que voltava agora. O vento soprava leve, a noite era densa. Ela olhou para o pátio do prédio e viu Mateus caminhando lentamente entre as motos. Ele ergueu os olhos. O olhar dele cruzou com o dela. Isabela deu um salto para trás, derrubando o cigarro. Fechou a porta da varanda e puxou as cortinas. Na manhã seguinte, Isabela foi até a administração do prédio. O escritório ficava no primeiro andar, atrás de uma porta de vidro fosco. Lá dentro, Mateus estava sentado atrás da mesa, concentrado consertando um painel eletrônico. Oi, ela disse, tentando manter a voz neutra. Quero solicitar uma checagem nas câmeras do quinto andar. Parece que os dados estão corrompidos ou faltando. Mateus levantou a cabeça. O olhar era vazio. Você disse que os dados sumiram? Sim. Várias vezes. E quero uma confirmação. Ele se levantou e foi até o painel. Quinto andar é o apartamento 505, certo? Isabela assentiu levemente. Ele digitou alguns comandos e virou a tela para ela. Nada fora do normal. Isabela franziu a testa. Como assim? Não tem nenhum trecho cortado? Ele olhou direto nos olhos dela. Você tem certeza que não se confundiu? Às vezes o sistema cai por instantes. Sinal fraco. Então por que sempre no mesmo horário? Ele sorriu de lado. Não sei. Mas você sabe, o estresse pode fazer a gente imaginar muita coisa. Isabela apertou os punhos, tentando não explodir. Vou solicitar oficialmente a cópia completa das imagens dos últimos 3 meses. Ele deu de ombros. Você pode fazer isso, mas, e eu sou o responsável técnico. Cabe a mim aprovar ou não. Isabela o encarou, fria. Se você negar, vou denunciar a polícia. Mateus sorriu friamente, recostando-se na cadeira. Você acha mesmo que vão acreditar numa mãe solteira, tirando licença no meio do turno, com olheiras profundas e dizendo que sua filha está sendo observada por fantasmas da câmera? Isabela ficou sem palavras. Ele continuou, com voz robótica, já vi muitas como você. Mães em pânico. Depois, são levadas para tratamento. Dizem que as câmeras sumiram, que há sussurros, alguém olhando pela porta, mas no fim é só o resultado do estresse. Você está me ameaçando? Isabela sussurrou entre os dentes. Não, Mateus sorriu. Só estou te lembrando de manter a sanidade. Pela sua filha. E por você mesma. Isabela se virou e saiu da administração com o coração apertado como se estivesse sendo esmagado. Naquela tarde, ao voltar para o apartamento, viu algo estranho na soleira. Uma boneca. Era a boneca favorita de Clara, mas com os cabelos cortados e o rosto rabiscado com tinta vermelha. Isabela ficou paralisada. Imediatamente pegou Clara e foi para a casa de uma amiga próxima chamada Amanda, em outro bairro, para se abrigar temporariamente. Amanda era mãe de 3 filhos, morava com o marido, e apesar da casa pequena, o ambiente era acolhedor. Fica aqui por enquanto, Amanda disse, abraçando Isabela. Você pode dormir na sala, e a Clara fica com a Camila. Isabela quase chorou. Obrigada. Eu não sei mais o que fazer. Amanda balançou a cabeça. Você é mãe. Está lutando como uma leoa. À noite, Isabela ligou para Pedro da varanda da casa de Amanda, contando sobre o encontro com Mateus e a boneca destruída. A voz de Pedro soou grave, dele está fazendo guerra psicológica.
Quer te desestabilizar, te deixar nervosa, cometer um erro. Isabela mordeu os lábios. Tenho medo, ele tem a chave mestra. Pode entrar quando quiser. Estou coletando dados do servidor paralelo que ele usa. Está avançando. Mas ainda não é o suficiente. Não volte para casa até eu confirmar que é seguro. Isabela olhava para o céu. As estrelas cintilavam na noite escura. Mas dentro dela, tudo era de um negro espesso. Clara já dormia. A menina estava encolhida, abraçada ao ursinho de pelúcia, com os lábios cerrados. Não havia mais risadinhas, nem histórias inocentes. Isabela jurou, a qualquer custo, que devolveria a infância à sua filha. Na manhã seguinte, ela foi com Amanda levar as crianças à escola. Clara agarrava firme a mão da mãe, caminhando devagar. Quando chegaram perto do portão, a menina parou de repente, com os olhos fixos em um carro prateado estacionado ali perto. O moço da camisa azul, Clara sussurrou. Isabela olhou na mesma direção. Um homem estava sentado no carro, usando um boné. Quando percebeu que estavam olhando, ele virou o rosto para o outro lado. Isabela imediatamente puxou Clara de volta e ligou para Pedro sem hesitar. Talvez ele esteja observando de longe, disse Pedro. Mas não tenha medo. Estou quase terminando. Esta noite vou te enviar alguns vídeos que extraí do servidor auxiliar dele. Você vai precisar deles. Isabela passou a noite inteira acordada, assistindo a cada vídeo enviado por Pedro. Eram gravações feitas escondidas, Clara brincando sozinha no quarto, Clara dormindo, Clara olhando pela janela. Havia um trecho onde Clara estava em frente ao espelho, repetindo uma frase várias vezes, e ele disse que a mamãe não acredita em mim. Ele disse que a mamãe vai sumir em breve. Isabela engasgou, tampando a boca com a mão. Quando o último vídeo acabou, a tela escureceu e apareceu uma frase. Não preciso arrombar a porta. Ela já está aberta. Isabela ficou sentada em silêncio na cadeira de madeira na varanda da casa de Amanda, com a tela do celular ainda mostrando o último vídeo enviado por Pedro. A frase "eu não preciso arrombar a porta. Ela já está aberta" o martelava sua cabeça como uma lâmina gelada cortando seus pensamentos. Ela sempre trancava a porta. Sempre. Mas ele não falava da porta real, falava de uma porta mental, de uma invasão invisível que não podia ser impedida com trincos ou senhas. E Clara? Clara estava lentamente abrindo essa porta. Naquela noite, Clara quase não comeu. Sentada, com a cabeça baixa, ela só girava a colher dentro da tigela de mingau frio. Amanda estava ao lado, tentando puxar assunto. Clara, quer um pouco com geleia de morango? Ou a Camila pode assar um bolinho para você? Clara não respondeu. Apenas sussurrou, baixo o suficiente para que só Isabela ouvisse. Ele não gosta do cheiro de bolo. Isabela ficou paralisada. Quem, Clara? Clara apertou os lábios, depois começou a chorar, lágrimas escorrendo como uma represa rompida. Não quero falar mais, mamãe, não me obriga a contar, ele vai ficar bravo. Isabela correu até a filha e a abraçou forte. Está tudo bem, meu amor. Ninguém vai te forçar a nada. A mamãe está aqui. Ninguém vai te machucar. Mas, por dentro, suas palavras pareciam vazias. Porque ela também estava com medo. Não de Mateus, mas do que ele havia plantado na mente de Clara. Algo que crescia a cada hora no escuro dos segredos que ninguém queria ouvir. Naquela noite, Clara dormiu nos braços da mãe. Isabela não ousava se afastar. Mas às 2h37 da manhã, Clara se sentou repentinamente. Não gritou, não chorou. Apenas se sentou, olhos arregalados, olhando fixamente para o vazio à frente. Isabela se assustou e a sacudiu. Clara. O que foi, filha? Clara não respondeu. Apenas estendeu a mão em direção ao pé da cama e disse, com voz sonolenta. Ele está ali embaixo, ele está sorrindo. Isabela piscou, e por instinto olhou para debaixo da cama. Estava vazio. Apenas uma escuridão espessa.
Mas quando ela se inclinou um pouco mais, uma lufada de ar gélido atingiu seu rosto. Ela recuou imediatamente. Clara começou a tremer. Ele ficou bravo porque a mamãe olhou para ele. Sem pensar duas vezes, Isabela pegou Clara nos braços e saiu correndo do quarto. Amanda acordou assustada ao ouvir os passos. O que aconteceu? Isabela respirava com dificuldade. Clara, ela disse que havia alguém embaixo da cama. Ela viu ele. Amanda abraçou Isabela. Você precisa chamar a polícia. Agora. Isabela assentiu, pegou o celular. Mas antes que pudesse discar, o aparelho apagou completamente. A bateria ainda estava em 40%. Ela tentou ligar novamente, mas só apareceu um símbolo estranho, um par de olhos negros. Depois, a tela se apagou. O que é isso? Amanda perguntou, assustada. Isabela tremia. Ele conseguiu acessar até meu celular. Pedro. Ela precisava ligar para Pedro. Amanda entregou o dela. Quando Pedro atendeu, Isabela falou ofegante. Ele fez algo com a Clara. Ela disse que ele estava debaixo da cama. E meu celular foi bloqueado. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, acho que chegou a hora de agirmos. Acabei de baixar uma gravação do microfone escondido no quarto da Clara. Você precisa ouvir. Isabela abriu o e-mail no celular de Amanda. O arquivo de áudio tinha apenas 12 segundos. Mas quando ela apertou o play, ninguém na sala conseguiu respirar. A voz de Clara, mamãe, não olha para baixo. Ele não gosta de ser visto. Um silêncio. E então, uma voz masculina, sussurrante, mais afiada como navalha, e não se preocupe, Isabela, ainda temos muitas noites para brincar. Amanda tremia. Você e Clara não podem continuar aqui, temos que sair daqui agora. Isabela assentiu, mas uma pergunta martelava em sua mente, se ele pode observar de longe, se consegue acessar tudo, para onde é seguro fugir. Na manhã seguinte, elas se mudaram temporariamente para um pequeno hotel, alugado em nome falso. Pedro levou para Isabela um novo computador, totalmente isolado da internet. Precisamos bloquear todas as conexões. Ele não terá acesso a essa máquina. Isabela instalou um programa de gravação no computador e decidiu, finalmente, verificar o antigo notebook de Clara, algo que ela evitava fazer até então. Ao abrir o disco oculto, encontrou uma pasta chamada O Sorriso Clara. Ela clicou. Dentro, dezenas de arquivos de imagem. Todas fotos de Clara, tiradas de vários ângulos, dormindo, estudando, olhando pela janela. Algumas tinham anotações manuscritas em vermelho, ângulo ruim, sem foco nos olhos. Refazer ou 23 horas pouca atividade. Estimular mais. Isabela sentiu um nó na garganta. Avançou até o último arquivo, um clipe de 20 segundos mostrando Clara dormindo. Mas o mais assustador era a silhueta quase invisível sentada ao pé da cama. O rosto não era claro. Mas era real. Ela imprimiu algumas imagens como prova. Pedro disse, estou reunindo tudo. Só falta um vídeo, aquele onde ele aparece saindo do subsolo. Com isso, podemos pedir um mandado. Naquela noite, Clara recusou dormir. No escuro, sussurrou. Ele vai vir. Por que eu mostrei o vídeo para a mamãe? Isabela a abraçou forte. A mamãe está aqui. Ninguém vai te tocar. Mas Clara sussurrou. Ele não precisa tocar. Ele entra nos sonhos. Isabela passou a noite em claro. Qualquer som a fazia saltar. Às 4 da manhã, Clara gritou de repente, se debatendo, balbuciando palavras sem sentido. Isabela tentou acordá-la, mas a menina permanecia com os olhos fechados. Um pesadelo em transe. Finalmente, quando despertou, Clara agarrou o pescoço da mãe e sussurrou. Mamãe, tem alguma coisa debaixo do meu travesseiro. Isabela, lentamente, enfiou a mão debaixo do travesseiro. Uma marca de mão grande, de adulto, estampada em uma folha de papel, com tinta preta.
Não era desenhada. Era real. Como se alguém tivesse molhado a mão na tinta e pressionado sobre o papel. Abaixo da marca, uma frase. Estou mais perto agora, Isabela. Isabela estava sentada à mesa no quarto escuro do hotel, a única luz vinha da tela do novo computador. As imagens de Clara ainda estavam ali e dormindo de lado, desenhando, fotografada de cima com o cabelo castanho cobrindo parte do rosto. Tudo arquivado com precisão, como uma coleção doentia. Isabela sentia que ia enlouquecer. Cada imagem era uma facada. Há quanto tempo ele estava ali? Desde quando os observava? Pedro estava do outro lado da mesa, pensativo. Encontrei um armazenamento alternativo. Um servidor privado, fora da rede do prédio. Acho que é onde ele guarda os áudios e vídeos que não quer que ninguém veja. Como você conseguiu acessar isso? Isabela perguntou, com a voz rouca de cansaço. Com base no código do software Playtime com aquele que ele instalou no notebook da Clara. Rastreando o IP daquela vez, descobriu um servidor que recebe dados automaticamente toda madrugada às 3 horas. Isabela mordeu o lábio. Então, ele não só observa. Ele arquiva tudo? Pedro assentiu. E acho que é mais do que isso. Ele digitou alguns comandos e mostrou um vídeo a Isabela. Na tela, o corredor do prédio. Visão ampla da câmera. Escuro. Silêncio. Então, uma figura surge aos poucos, vestindo azul escuro, ombros largos, passos arrastados. Ele para em frente ao apartamento 505. Fica ali, sem bater, sem se mover. Como uma estátua viva. O horário no vídeo, 2h11 da manhã. Isabela apertou os punhos. Essa cena foi apagada do sistema principal. Mas a câmera auxiliar do subsolo captou o reflexo dele saindo da escada de manutenção. Escada de manutenção? Isabela perguntou. Sim. Um acesso reservado que só o técnico do prédio tem chave. Não há câmeras públicas. Mas instalei uma microcâmera lá há alguns dias. Ele abriu outro vídeo. Agora, a escada escura, luz vermelha fraca da câmera oculta iluminando os sapatos sujos de Mateus. Ele subia lentamente, sem lanterna, como se soubesse cada degrau de cor. Então, em um momento breve, muito breve, ele olha direto para a câmera. Isabela prendeu a respiração. Dá para ver os olhos dele. Ela murmurou. Sim, Pedro confirmou. E essa parte é irrefutável. Isabela se levantou de repente. Já temos provas suficientes. Vou à polícia. Não posso esperar mais. Espere, Pedro assegurou. Se você for sozinha, vão dizer que é paranoia. Já recusaram abrir investigação antes. Mas dessa vez, eu vou com você. Isabela olhou com gratidão nos olhos. Obrigada. Realmente. Eles marcaram encontro na delegacia central à tarde. Ao chegar, Isabela sentiu seu coração bater tão forte que parecia ouvir dentro da cabeça. Já estivera ali antes, com um áudio zombado, sob o olhar cético do policial chamado Miguel. Mas hoje, tudo precisava ser diferente. Quem os recebeu foi o tenente Tiago Alves, recém-transferido da divisão de crimes cibernéticos. Devia ter uns 30 anos, cabelo curto, olhar atento e sem o ar de desdém do outro. Senhora Isabela, Senhor Pedro. Já revisei os arquivos que o senhor enviou por e-mail esta manhã. Tiago começou. Você acredita na gente? Isabela perguntou direto, sem esconder a desconfiança. Tiago assentiu. Já investiguei alguns casos semelhantes. A maioria nunca chega a lugar nenhum por falta de provas diretas. Mas o que vocês trouxeram, vídeos, gravações, arquivos, mostram um padrão de comportamento claro. E mais importante ainda, e ele pausou, abriu o notebook e exibiu o trecho onde Mateus dizia: Eu estava aqui quando você nasceu, e estarei aqui quando você morrer. Essa frase é suficiente para convencer meus superiores a emitir o mandado de busca. Tiago declarou.
Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar na beirada da mesa. Mas a senhora não pode participar. É um protocolo de investigação. Tiago falou firme. Mas, e minha filha? E a voz de Isabela falhou. Nós garantiremos a segurança da Clara. Eu prometo. Tiago levantou-se e apertou a mão de Pedro. Esta noite invadiremos o subsolo. Se ele escondeu algo lá, não terá tempo de apagar mais nada. Pedro observou Tiago sair da sala e virou-se para Isabela. Fizemos tudo o que podíamos. Agora é esperar. Isabela ficou em silêncio por um longo tempo dentro do carro, enquanto Pedro dirigia de volta ao hotel. A luz do entardecer atravessava o vidro, deixando manchas vermelhas borradas. Ela se lembrou da voz de Clara na noite anterior. Lembrou-se dos olhos da menina ao dizer que ele entra nos sonhos. Você acha que ele queria fazer o que com a Clara? Ela perguntou em voz baixa. Pedro enrijeceu. Eu não sei. Mas com gente como ele, não existem limites. Ele gosta de controle. De fazer os outros se sentirem impotentes. E Clara é o alvo perfeito. Isabela apertou os punhos. Eu quero ver com meus próprios olhos ele sendo preso. Vamos ver. Pedro respondeu, segurando firme o volante. Naquela noite, Isabela não dormiu. Sentou-se ao lado de Clara, os olhos fixos na tela do celular, esperando uma mensagem de Tiago. Às 2h47 da manhã, o telefone vibrou. Mensagem de Tiago. Começamos. Isabela mal conseguia respirar. Olhava o relógio, contando os minutos que passavam. 2h59, 3h04. 3h17. Finalmente, uma ligação entrou. Ela atendeu. A voz de Tiago soou urgente. Entramos no subsolo. A senhora não tem ideia do que acabamos de encontrar. A voz do tenente Tiago ecoou na mente de Isabela como um soco direto. Ela se levantou da cama num salto. Clara ainda dormia, a testa encharcada de suor. Pedro apareceu do outro quarto, em alerta. Alguma notícia? Ele perguntou. Isabela assentiu, entregando o celular. Tiago continuava no viva voz. Achamos uma porta secreta atrás do depósito antigo no subsolo. Estava escondida por uma parede de madeira com pregos reforçados, como se alguém quisesse apagar qualquer vestígio. Pedro interrompeu, conseguiram entrar? Tiago respondeu de pronto, com um pé de cabra. Lá dentro, um cômodo fechado, sem janelas, com isolamento acústico feito de espuma. Sobre a mesa, computador, HD externo, câmeras, cabos de rede. No teto, um espelho convexo, permitindo que quem estivesse ali dentro observasse o corredor inteiro através do reflexo. Isabela levou a mão à boca. Foi dali que ele vigiava a mim e a Clara. Tiago prosseguiu, e tem mais. Dentro da sala, havia um armário pequeno. Dentro, brinquedos infantis. Bonecas, ursinhos, uma mochila roxa daquelas que meninas usam na pré-escola. Havia também desenhos feitos à mão de criança. Presumo que sejam da Clara. Isabela desabou na cadeira, o corpo gelado. Pedro sentou ao lado, a mão no ombro dela. Tiago suspirou, estamos lacrando o local agora. O HD dele está intacto. Mateus foi preso no local. Não resistiu. Apenas nos olhou e disse, eu avisei ela. Mas ela não escutou. Isabela sussurrou, ele disse mais alguma coisa? Não. Desde que foi algemado, está em completo silêncio. Tiago encerrou a ligação com uma promessa firme, vamos proteger você e sua filha. Desta vez, ninguém vai ignorar o que aconteceu. Após o fim da chamada, Pedro abriu o notebook, acessando o servidor que a polícia havia autorizado temporariamente. Vários vídeos e áudios já haviam sido transferidos. Ele rolou a lista muitos arquivos sem nome, apenas marcados por horário. Tem um arquivo final gravado exatamente na noite passada. Pedro disse, clicando.
Isabela aprendeu a respiração. O começo era cheio de ruídos, estalos de teclado. Depois, uma respiração próxima ao microfone, quente e abafada. Quase como se alguém estivesse respirando diretamente no ouvido de quem escutava. Então a voz surgiu. Era Mateus. Clara. Clara. Isabela, e eu estava aqui quando você nasceu. Vi quando caiu seu primeiro dente. Estava lá quando você tropeçou pela primeira vez. Também vi quando você chorou por causa de um homem. E eu vi você dar à luz a Clara. Aquela garotinha se parece com você. Mas é mais fraca. Mais fácil de controlar. Isabela agarrou a borda da mesa com força. Estava pálida. Pedro pausou. Se esse trecho for tornado público, ninguém vai mais duvidar. Isabela ofegou. Ele me observou a vida inteira? Pedro balançou a cabeça. Não. Isso é manipulação psicológica. Ele quer que você acredite que ele é parte do seu destino. Algo impossível de eliminar. Isabela fechou os olhos, mas os sons ainda ecoavam. Ela via Clara, pequena e vulnerável, transformada em presa de um homem que tratava a vida como um jogo de marionetes. E ela, como mãe, quase perdeu a filha por ninguém ter dado ouvidos. Na manhã seguinte, Tiago foi até o hotel, levando o relatório preliminar e um pendrive com os arquivos apreendidos. Ele foi direto ao ponto. Temos provas suficientes para acusar Mateus por invasão, espionagem ilegal, ameaça e indícios de abuso psicológico contra a menor. Isabela olhou para ele. E a Clara? Já contatamos o setor de proteção infantil. Ela será acompanhada por uma terapeuta especializada. Pode ser feito em casa, se a senhora preferir. Isabela assentiu, lágrimas caindo em silêncio. Tiago colocou a mão sobre o ombro dela. Sinto muito. Por não termos acreditado da primeira vez. Mas agora, ninguém mais vai ignorar isso. No mesmo dia, a imprensa começou a noticiar. Os principais jornais estampavam manchetes impactantes. Técnico de prédio é preso por espionar e ameaçar menina de 6 anos por meses. Sistema de câmeras vira ferramenta de caça para predador doentio. Sussurros na escuridão, a verdade horrível por trás do "uma mãe não vai trabalhar mais". As redes sociais explodiram. Centenas de milhares de compartilhamentos. Mulheres se manifestando. Outras mães contando histórias de quando seus alertas foram ignorados. Isabela não disse nada. Não precisava de manchetes. Só precisava de Clara segura. Naquela noite, ela pegou o velho gravador. Aquele que, no primeiro dia, Clara usou para dizer a mamãe, não vai trabalhar mais. Ela retrocedeu a fita. Ouviu a voz da filha com clareza. Mas agora não havia sussurros atrás. Nem estalos. Nem respirações no escuro. Apenas a voz de sua menina pura, frágil, mas sincera. Isabela sorriu suavemente. Depois entregou o gravador a Clara. Quer dizer alguma coisa? Ela perguntou. Clara olhou para a mãe, pegou o aparelho, aproximou dos lábios. Mamãe, eu te amo. Eu não tenho mais medo. Isabela abraçou a filha, os olhos marejados. Do lado de fora, a luz da manhã entrava pela janela. Não havia mais sombras. Nem sussurros. Apenas mãe e filha, e o canto dos pássaros numa manhã tranquila. Equipe 1, posição confirmada. Abrindo a porta do subsolo em 3, 2, 1. Bang. Área liberada. Avançar. Tiago correu pelo corredor estreito que levava à sala técnica. 3 policiais com colete vinham atrás. O vapor dos canos com vazamentos tornava o ar pesado, úmido, com cheiro de mofo e graxa. Tem certeza que é aqui que ele costumava entrar à noite? Um agente perguntou. Tiago confirmou com a cabeça. Temos imagens. Siga até o painel elétrico, depois vire à esquerda. Outro policial gritou, tenente. Porta pequena ao fundo e com tranca.
Pé de cabra. Arromba. Craque. A porta abriu com força. É ele. Não se mexa. Largue o computador. Mateus se virou, olhos vermelhos, lábios cerrados. Sem pânico, sem gritos. Apenas olhou fixamente para eles. Mãos na cabeça. Agora. Ordenou um policial. Ele ergueu as mãos lentamente, mantendo o olhar fixo em Tiago. Eu avisei ela. Mas ela não escutou, Mateus disse com voz gelada como pedra. Tiago se aproximou e o algemou. Silêncio. Você tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser pode ser usado contra você no tribunal. Mateus sorriu. Provas? Vídeos? Voz? Vocês não entendem nada. Tiago rangeu os dentes. Suficiente para acusá-lo de 4 crimes graves. Um dos agentes chamou em voz alta, tenente. O senhor precisa ver isso. Tiago se aproximou do armário de madeira no canto do quarto. Ele o abriu. Lá dentro, uma série de objetos infantis e bichos de pelúcia, cadernos de colorir, desenhos rabiscados, uma foto de Clara em pé junto à janela. Outro policial colocou o computador e o HD sobre a mesa. Este aqui ainda está funcionando. Ele não teve tempo de apagar nada. Tiago falou com voz grave, leve para o setor de perícia técnica. Prioridade máxima. Mateus lançou um olhar de desprezo e sorriu com escárnio. Todos sabemos que ela nunca vai ter paz. Vocês só estão limpando o lixo por enquanto. Tiago se virou e disse entre dentes, ela já sofreu o suficiente. Ao mesmo tempo, no hotel, Isabela estava sentada no sofá abraçando Clara. Pedro segurava o celular, com as mãos trêmulas. Tiago ligou. Eles o encontraram. Ele foi preso. Isabela ergueu o rosto. A Clara está segura? Segura. Mas tem mais coisas. Encontraram o quarto secreto, câmeras escondidas, equipamentos de vigilância. Clara sussurrou, o moço da camisa azul, ele já foi preso, mamãe? Isabela apertou a filha contra o peito. Sim, meu amor. Ele não vai mais te assustar. Eu prometo. Pedro entregou o celular para Isabela. Tiago quer falar com você. A voz do tenente soou, precisamos que você venha identificar algumas evidências. E, se possível, se preparar para o confronto. Mas não é obrigatório. O bem-estar psicológico seu e da sua filha são prioridade. Isabela olhou para Clara. Eu vou. Minha filha precisa me ver forte. 3 dias depois. Delegacia de polícia. Sala de interrogatório. Tiago estava atrás do vidro espelhado, observando. Isabela sentada diante de Mateus. Os olhos dela não mostravam mais medo. Só raiva. Clara estava na sala ao lado, conversando com uma psicóloga, com Pedro ao lado como guardião silencioso. Isabela olhou fixamente para Mateus, e por quê? Por que a minha filha? Mateus riu. Não era sobre sua filha. Era sobre você. Desde que você tinha 16 anos, aquele olhar. Aquela forma despreocupada, confiante. Você não faz ideia de quantos te observavam em silêncio. Você não obedecia. Não tinha medo. Eu odiava isso. Isabela cerrou os punhos. Então você escolheu a Clara para me punir? Você ama essa menina como uma louca. Isso era o suficiente. Tiago apertou o botão do microfone. Isabela, já basta. Isabela se levantou. Não quero ouvir mais nenhuma palavra dele. Mateus a olhou sair e riu com desprezo, mais cedo ou mais tarde, você vai viver com o medo, Isabela. O medo eterno de não saber quem está te observando no escuro. Isabela se virou pela última vez e disse com firmeza, eu não tenho medo de você. E a Clara vai crescer sabendo que a mãe dela nunca se curvou diante de um lixo como você. Setor de perícia técnica. Um técnico digitava freneticamente no teclado.
Tiago entrou. E aí? O HD tem pelo menos 13 vídeos espiões da Clara. Também há áudios da voz dela. Mas tem isso aqui. Ele entregou a Tiago um arquivo pesado chamado o Projeto 505. Tiago abriu. Dentro havia um documento detalhado, planta do prédio, horários da Isabela, diário de sono da Clara, até a escala hospitalar da mãe. Tiago virou até a última página. Havia um trecho escrito à mão. Noite 28 tentar colocar o boneco no quarto. Se Clara não reagir, aumentar o som. A mãe vai começar a perder o sono. Quando estiver exausta, os humanos são mais frágeis. Iniciaremos a fase 2. Tiago fechou o arquivo, o rosto tenso como um fio esticado. Ligou para o superior. Não vamos apenas acusá-lo pelos crimes atuais. Isto é uma agressão psicológica sistemática, com intenção premeditada. Quero ele preso por tempo indeterminado. Na manhã seguinte, os jornais estavam cheios de manchetes. Mateus o predador das sombras, desmascarado. Operação inusitada, do sussurro à captura. Mãe solo e a luta para vencer um demônio invisível. Isabela não lia jornais. Passou a manhã com Clara desenhando. Pedro ao lado, ajudando a pintar de vez em quando. Clara riu, desenhei o tio Tiago com uma armadura de super-herói. Isabela sorriu ao ver o desenho. E eu desenhei a mamãe abraçando a filha. Com braços grandes como escudos. Pedro falou baixinho, e ainda temos uma audiência. Mas desta vez, tenho certeza, ele não escapa. Isabela assentiu. Quero estar diante do juiz. Quero deixar claro que eu não sou vítima. Sou sobrevivente. E a Clara também. Tribunal. Mateus foi trazido. Algemado, roupa de presidiário, sem o olhar confiante de antes. Isabela sentou na primeira fileira, segurando firme a mão de Clara. Tiago declarou: o réu usou tecnologia para se aproximar, ameaçar, vigiar e planejar agressão psicológica contra uma menor. As provas incluem vídeos, gravações, anotações detalhadas sobre o comportamento da criança e da mãe. A advogada de Isabela se levantou. Pedimos a pena máxima pelo crime de agressão psicológica premeditada, conforme o artigo 42b do Código Penal, além de perseguição ilegal e ameaça organizada. O juiz assentiu. O tribunal deliberará. Sentença será dada na próxima audiência. Isabela se levantou e saiu do tribunal com Clara. A menina perguntou: mamãe, ele ainda pode ver a gente? Isabela se abaixou: não, meu amor. Ele nunca mais vai nos ver. Nunca mais. Você não precisa dizer nada se não quiser, disse gentilmente Rosa, a assistente social. A sessão de terapia hoje é só para Clara desenhar, brincar com areia, fazer o que ela quiser. Não precisa falar sobre o que aconteceu. Isabela assentiu. Sentou-se ao lado, em silêncio, enquanto Clara escolhia giz de cera. Ela pegou rosa, verde, e desenhou um gato dormindo ao sol. O rosto de Clara estava estranhamente tranquilo. Não como a menina das noites de choro, de gritos. Não como a criança que sussurrava ou ele está debaixo da cama. Rosa comentou: desenhar um animal dormindo costuma indicar que a sensação de segurança está voltando. Isabela apertou os lábios e murmurou: e isso é bom. Levantou-se e saiu para o corredor. Pedro a esperava sentado. Clara está bem? Ele perguntou. Isabela assentiu. Ela desenhou um gato dormindo. Sem rostos assustadores, sem o camisa azul. Só um gato e o sol. Pedro sorriu. E você? Ainda me acostumando. Mas, mais leve. Ele a observou por um momento e disse: semana que vem é a sentença. Vou com você. Tem certeza? Total. É o fim. Precisamos ouvir isso. Uma semana depois. Tribunal lotado. Tiago ao lado do promotor, olhos fixos no réu. Mateus estava imóvel, cabeça baixa, mãos algemadas na mesa.
Não falava, não ria, não mostrava emoção desde a prisão. O juiz ajustou os óculos e começou. Após examinar todas as provas, testemunhos, registros psicológicos e comportamentais, este tribunal condena o réu Matheus Silveira à pena de 27 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional, pelos crimes de invasão de sistemas pessoais, vigilância ilegal, ameaças sistemáticas e dano psicológico grave a menor. A sentença é imediata. Sessão encerrada. O som do martelo ecoou. Ninguém aplaudiu, mas dentro de todos havia um suspiro de alívio. Isabela apertou a mão de Clara. A menina olhou para a mãe e perguntou: Mamãe, ele foi para longe? Bem longe, Isabela sorriu e sussurrou, para um lugar onde ninguém mais pode ouvir a voz dele. 3 meses depois. Isabela abriu a janela da sala. A luz do sol invadiu o chão de madeira, dourada como mel. Clara estava em aula online com a professora. A menina levantou a mão, animada, e tia, eu sei. 3 mais 2 é 5. A professora riu, e muito bem, Clara. Isabela, na cozinha, preparava café. O som da risada da filha era a melodia mais linda depois de tantos dias de escuridão. Pedro entrou no corredor com uma caixa de madeira. Encontrei isso entre as coisas velhas que você embalou. É o gravador da Clara, não é? Isabela pegou, sorrindo. É o primeiro que dei para ela. Para deixar mensagens enquanto eu trabalhava. Pedro riu. Guarde. Como lembrança. Isabela apertou o botão. Uma vozinha surgiu. Mamãe não vai trabalhar mais. Pedro parou, surpreso. Essa é. Isabela assentiu. A primeira gravação. E também o início de tudo. Ela desligou o aparelho, respirou fundo. Mas agora, não me assusta mais. Pedro se sentou. O terapeuta disse que Clara está indo muito bem. Fez amigos na aula online. Não tem mais pânico, nem desenha coisas sombrias. Parte disso é por sua causa. Isabela ficou em silêncio. Eu não fiz nada extraordinário. Fez sim. Você acreditou naquele sussurro que todos ignoraram. E lutou por ele. Isabela olhou para Clara. A menina sorria, olhos brilhando, cabelo preso em um rabo de cavalo. Clara, ela chamou. Oi, mamãe? Aqui está seu gravador. Quer dizer algo? Clara correu e abraçou a mãe. Isabela ligou o aparelho. Clara riu e falou no microfone. Mamãe, eu te amo. Não tenho mais medo. Isabela riu, com lágrimas nos olhos. Eu também te amo. Uma semana depois, Tiago fez uma visita. Cadê a Clara? Perguntou ao entrar. No quarto, desenhando com os amigos, respondeu Isabela. Sente-se. Quer café? Preto e forte. Tenho boas notícias. Isabela arqueou as sobrancelhas. Descobrimos que Matheus está ligado a 2 outros casos no bairro Vila das Palmeiras. Antes haviam sido considerados acidentes. Mas agora, com dados e comportamentos similares, estamos reabrindo os arquivos. Isabela colocou o café na mesa. Então, mais pessoas podem ser inocentadas. Tiago assentiu. E tudo começou com você. Uma mãe que não desistiu. Isabela sorriu. Não fiz nada além do que qualquer mãe faria. Tiago se levantou. De qualquer forma, é um caso que jamais esquecerei. Antes de sair, entregou uma caixinha. Mandamos imprimir o primeiro desenho da Clara após a terapia. O gato no campo. Acho que você deve ficar com ele. Isabela abriu. Dentro, o desenho emoldurado com cuidado. Um gato dormindo no campo, o sol brilhando no céu. No canto inferior direito, letras infantis rabiscadas. Este é o gato que não tem mais medo. Porque a mamãe está aqui. Naquela noite, Isabela leu uma história para Clara antes de dormir. E então, a menina se levantou, sem medo.
Ela disse: da escuridão não pode me tocar. Porque minha mãe é a luz. Clara riu. Parece com a minha mãe. Isabela beijou a testa da filha. Durma bem, minha pequena luz. Clara sussurrou: mamãe também dorme, tá? Precisa sonhar bonito também. A luz apagou. O quarto ficou em silêncio. Sem passos. Sem sussurros. Sem olhos escondidos no escuro. Apenas respirações suaves, calorosas. E um amor silencioso, que nada mais poderia quebrar. A história é um lembrete poderoso de que o instinto materno nunca está errado, especialmente quando se trata de proteger um filho contra aquilo que é invisível aos olhos dos outros. Nunca se deve silenciar quando a intuição fala. Mesmo diante da dúvida, do isolamento ou da dor, a coragem e o amor podem trazer a verdade à luz. A sociedade precisa ouvir mais as mulheres e as crianças, em vez de descartar seus pedidos de socorro, por mais frágeis que possam parecer. E, mais importante ainda, amar e proteger não apenas com o coração, mas também com ações firmes e intransigentes. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.